Presta atenção no momento em que nós estamos vivendo. Qual é o controle que a gente tem sobre esse vírus? Ou a gente aceita ou não aceita. Aceitar ou não aceitar não muda nada. Ah, mas eu aceito que o vírus tá aí. Ah, tá. E daí? Não aceitar não faz ele desaparecer. Andressa, assim, ó. Eu sou tua aluna do Humanoterapeuta 10. Eu tô já no final do curso. Hoje eu estava assistindo a aula lá do Círculo da Vida. Você assistiu me identifiquei bastante. Sim, na sequência. Eu tô na parte do bônus agora. Legal. Que é a parte do... Estava assistindo o Círculo da Vida hoje. Legal. Tinha lá no final. E assim, ó, desde que eu comecei a fazer o curso, muitas coisas foram... Eu fui me dando conta, fui percebendo, fui sentindo. Mas agora tá vindo coisas assim que eu tô achando difícil, sabe? Difícil porque tá vindo na realidade. Tá. Eu não sei se tu consegue... deixa eu te dar um exemplo. Você tá achando difícil o curso ou você tá achando difícil lidar com a sua vida? Com questões que você entendeu agora e que você tem que lidar com a sua vida. Isso, com a minha vida. O curso só tá me abrindo os olhos. Legal. Tá, então me dá um exemplo aí. Vamos lá. Por exemplo, assim, ó. Sábado, durante a semana eu tive um sonho assim, ó. Que eu tava num sonho, eu, meu marido, minha filha e o meu cachorro, que a gente considera ele da família também. E nesse sonho eu matei 2 onças. Tipo, tava todo mundo ali, mas quem foi e matou as onças fui eu. E aquilo, eu fiquei pensando o que isso significaria na minha vida, sabe? E daí veio vindo situações assim, ó. Por exemplo, daí eu quis saber o que isso significava e eu pedi para Deus me mostrar o que isso significava. Aí, domingo era o Dia das Mães. Tava tudo certo para mim no domingo na casa da minha mãe. Mas uma tia ligou e disse que era pra gente ir no domingo. Ela iria comigo, enfim, por causa dessa situação de evitar a visita. Então a gente decidiu só no domingo de tarde. No sábado de manhã eu senti que eu tinha que ir lá na casa da minha mãe. Tinha que ir, não sei porquê. Enfim, eu disse pra tia, vamos hoje que é melhor. Aí a gente estava almoçando domingo de meio-dia. Sábado de meio-dia, porque eu acabei indo no sábado. Eu sou bem nervosa. E a gente estava almoçando, a minha mãe, meu pai, minha irmã, uma bebê, eu, a minha filha e a minha avó. A gente estava almoçando, até eu servi o prato da minha avó e tudo. De repente, eu olho pro lado e a minha avó não estava comendo. E aí ela pediu água. Quando a minha mãe alcançou a água, ela começou a vomitar. Ela estava engasgada. Eu não sabia o que eu fazia, como eu reagia, mas eu acolhi, sabe? Eu peguei a minha avó, eu levei ela para o banheiro, ela já estava roxa, ela não respirava. Eu tentava lembrar que eu tinha tido um curso com bombeiros de primeiros socorros, mas na hora não vinha nada. Eu só segurava, sabe, a minha avó, e eu dizia para ela, respira fundo, e batia nas costas dela. E ela foi, sabe, foi. Ela começou a vomitar e botar aquilo pra fora. E ela voltou. Mas isso, assim, ó, parece que durou uma eternidade pra mim. Só que eu apoiei ela o tempo todo. Eu ajudei ela, eu fiquei com ela ali, sabe? Eu tive calma, eu ajudei ela, sabe? Eu senti que era pra mim estar ali. Era pra mim estar ali naquela situação, mas eu queria entender por quê. Você sente que o que você fez, olha pra dentro de você, Dani, você sente que você respeitou o seu sentir e que ficou tudo bem e que era isso que tinha que ser feito? Sim. Então por que você quer entender o porquê? O porquê era esse. Esse é o porquê.
É respeitar o seu sentir e o seu coração. E fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Entende que a gente tá... O porquê do nosso ego. É o ego que quer entender tudo. Por quê? Amor Eu quero entender. O amor ama, não tem porquê. A gente... Por que a gente... Se fosse tudo racional, Dani, por que uma pessoa escolheria amar alguém que está na prisão? Por que a gente escolheria amar uma pessoa que está em condição financeira muito ruim? Por que a gente escolheria amar uma pessoa que é chata pra caramba? Que enche o saco, que é chato, que é mala. Um marido, ou um irmão, ou um pai, ou uma mãe. Por quê? Não tem porquê. A vida é como é. Dor dói e amor ama. Quem quer entender o porquê de tudo é o ego. É a nossa vaidade. E como eu faço E apesar de já estar no final do curso, eu não consigo... como que eu vou te dizendo isso? Eu não consigo aceitar ainda. Aceitar que o quê? As coisas são como são. Aceitar que as coisas são como são. Então, mas assim, ó, aceitar ou não aceitar... Eu fico me cobrando. Faz doer, Dani. Presta atenção, ó. Aceitar ou não aceitar... Se você não aceita, dói mais. É só isso. Olha, presta atenção no momento em que nós estamos vivendo. Qual é o controle que a gente tem sobre esse vírus? Ou a gente aceita ou não aceita. Aceitar ou não aceitar não muda nada. Ah, mas eu não aceito que o vírus está aí. Ah, tá. E daí? Não aceitar não faz ele desaparecer. Só faz a gente ficar birrenta. Brigando com o universo. Brigando com algo maior que por alguma razão permitiu que isso estivesse aí pra gente ter um aprendizado de que a gente não manda nada. De repente esse é o aprendizado. A gente quer controlar o mundo, mas não consegue controlar nem as nossas ações de ir ou não ir em algum lugar. Nem as nossas emoções. Então, se é para controlar alguma coisa, controla a si próprio. Ainda que eu não concordo com isso, ok? A gente pode administrar um sentimento, mas não controlar, porque quando ele veio, ele já veio. Que controle eu tive sobre isso? Ele veio. Agora eu posso administrar. Aí sim. Por que eu senti isso? Como é que eu tô sentindo? Por que eu ainda tô puto com a vida? Porque senão eu quero que a vida seja do jeito que eu quero. E eu só vou bater cabeça, vou esperar ficar velhinha para entender que não é. E aí tem muita gente que fala, mas não é nada disso, porque eu controlo assim. Espera ficar mais velho. Vamos esperando, vamos esperar. Só quanto antes a gente entende isso, menos a gente sofre. Eu achava que eu entendia. Então, não, você entende. É que eu aceitava. Aí que tá. Entender, você entende. Você não aceita. E não aceitar não muda. E aí, o que eu posso fazer em relação ao que é? Aí eu pego a minha cabeça e falo, tá, o que eu posso fazer em relação às coisas que são como são? Quantos anos tem a sua avó? A minha avó tem 78. Ok, ela tem quase 80 anos. Tá, ela teve um processo ali que o corpo dela já tem idade, ela tem o projeto de vida dela, e não aceitar que ela tem idade muda o fato dela ter a idade? Não. Então. Só que eu sinto que é mais que isso, Andressa, assim, porque a minha avó, ela tá precisando de cuidados. Ela tem uma taxa durante a semana e no final de semana a minha mãe, a minha tia e o meu tio revezam um final de semana cada um. Só que a minha tia também não está bem, no meu tio ela não se sente bem e lá em casa também eu não sinto que ela é acolhida lá na casa da minha mãe. Tá, e o que você pode fazer em relação a isso? Vamos para a parte prática. O que você, Dani, pode fazer? Não, se você puder fazer alguma coisa... Se você pode fazer alguma coisa, eu me sinto responsável. O que é que... Eu não estou perguntando se você é ou não é responsável. O que é que você pode fazer em relação a isso? Vamos trazer para a prática. Sai do sofrimento. Dor, sim. Sofrimento, não. Dor é real. Ok, tem um problema. Como é que a gente pode resolver? Vamos, agora, é só nesse momento que a gente precisa usar a cabeça. Todo o resto a gente precisa usar o nosso sentir.
Só que por que está invertendo? Quer entender o porquê do sentir e agora no momento de usar a racionalidade para achar uma maneira organizada e clara e possível, ó, minha avó precisa de ajuda. Isso é o que é. Eu não tenho controle sobre isso, certo? Ela tem um problema e ela precisa de ajuda. Fato. Você não pode controlar essa ajuda. Isso você não tem controle. Certo? Ok. Agora, eu vou usar... Isso é o que é. A vida é como é e não como eu quero que ela seja. Ah, eu gostaria tanto que minha avó estivesse bem. Eu gostaria, mas não tá. Ok. Isso é o que é. Em cima disso, o que é que eu sinto? Eu sinto que eu tenho que ajudar. Sinto. Agora eu deixo o meu... Já peguei o meu sentido. Não as minhas vísceras, o meu coração. Tá. Olho. Eu sinto que ela precisa de ajuda. Ok. Ela precisa de ajuda. Tá. Agora eu tiro o meu sentir de lado, porque eu já senti que ela precisa. Eu sei que ela precisa. Eu vou pra minha cabeça e falo o que é que eu posso fazer em relação a isso. O que é que a Dani pode fazer em relação a isso? Tira o emocional. Aí, Porque Andressa, você já sentiu. O que você pode fazer? aí a minha vontade é largar a minha vida e ajudar ela. Você pode fazer isso? Eu acho que não. Então Eu a não vida sei. é como é, não como eu quero que ela seja. Aí você volta. Essa é a conversa interna, Dani. Não tem esquema, não tem pra onde fugir. É isso que o universo está perguntando pra gente. Ele não tá... Tem muita gente falando assim. Acho que eu falei disso outro dia. E acho legal a gente pegar num fato concreto, como você tá trazendo, com uma dor real, né? E já estudando e tudo. E aí trazer para essa percepção real. Tá. O universo, a gente está fazendo as perguntas para o universo. Mas por quê? Mas por que Deus? Mas por que espiritualidade? Mas por quê? Por que universo? Neste momento, é o universo que está fazendo a pergunta para gente. E de acordo com como eu vou usar a minha espiritualidade, como eu vou equilibrar a minha emoção, como eu vou fazer birra ou não para o universo, é como eu estou respondendo para ele. Então, sou eu que estou... Agora eles estão perguntando para saber o quanto a gente está evoluindo dentro desse processo. Quanto tudo aquilo que a gente fala, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço meditação, e aí tá tudo desequilibrado. Então, não tem nada, tudo conversa. É tudo da boca para fora. Agora nós estamos sendo colocados à prova. Alguns chamam isso de juízo final. Outros chamam de nova era. Aí, ó, vamos ver, neste momento em que a gente está sendo colocado à prova, se nesse momento a gente está pronto para. Como é que a gente não é pronto para passar de fase ou não, evoluir. Nada disso. Como é que de verdade nós estamos de verdade. Porque quando a gente fica mascarando, a gente não quer olhar para o problema, aí a gente passa batom, aí a gente se arruma e não olha, vai para a festa, esquece o problema. Agora a gente está sendo obrigado a olhar cada um para si. Tá, olhando para esse processo agora, qual é a resposta que a Dani vai dar para o universo? Não tem resposta certa, Dani. O que o seu coração diz e como está a sua vida e o que você pode fazer? Não tem resposta errada. Não posso cuidar da minha avó. Isso não é errado. A vida é como é. O que a Dani pode fazer? Porque senão você fica amargurando isso, entende? Amargurando isso não está ajudando. Muito menos a sua avó. Muito menos a sua avó. Ela virou o peso. E se ela virar o peso, ela vai. Porque ela não quer ser peso. Presta atenção no que eu tô falando. E agora é espiritual. Presta atenção. A sua avó, ela é responsabilidade, sabe de quem? Dela. As pessoas podem ajudar, irão. Mas espiritualmente falando, ela conduziu, ela é grande, ela é um ser tão iluminado e tão protegido quanto todos nós. A questão é, todo mundo fica, dizia minha avó, ficar velho é ruim, mas a segunda opção é pior. Que é morrer novo. Então, se a gente não morre novo, também dizia minha avó, se de novo não vai, de velho não passa. Então, assim, gente, isso é da própria natureza. Ok, a sua avó é grandiosa, viveu a vida dela e fez as escolhas dela, está fazendo o processo evolutivo dela como ela pode, como ela sabe.
com toda a proteção e amparo espiritual, energético, como cada um quiser chamar, do universo, das forças da natureza, não importa a religião de cada um, como a gente conduz isso. Ah, não acredito em nada. Ok, acredita na lei da própria procriação. Enfim, é o que é, da própria natureza, né? Então, ela está vivendo e amparada tanto quanto todos nós. Mas, Andressa, por que eu sinto digamos, essa responsabilidade? Parece que é minha. Então, é isso que você sente? De fazer os outros, eu sinto assim, que eu tenho que ajudar os outros a enxergar que a avó precisa de cuidado. Olha, Dani, vamos lá. Isso é vaidade, Dani. Você não tem que fazer o outro enxergar. Isso é a nossa vaidade, é o nosso ego, é a gente querendo achar que a gente é melhor e que o outro tem que enxergar como a gente enxerga, sem respeitar o outro, o medo do outro, as dores do outro, as dificuldades do outro, as limitações do outro. Mas eu fico olhando e deixo as coisas como estão. Abaixo do outro. Do outro, e não é o outro que quer. Eu tô aqui na internet, tem quase 500 pessoas, de pessoas que querem. Só que tem tantas outras milhares de pessoas que não querem. Eu não tenho que enviar água abaixo. Se ela não quer assistir o nosso canal, não assista. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem. Por que é que você acha que cada um tá vivendo o seu processo evolutivo? Mas eu me sinto responsável. Então você é responsável. Se você se sente, vai lá e faz. Eu consigo compreender o seu sentir responsável. Ó, mas tem duas coisas. Você fala, eu pergunto, o que é que você pode fazer para sua avó? Você me responde assim, eu quero fazer, eu sinto que eu preciso fazer as pessoas entenderem o que a avó precisa. Eu perguntei, eu te faço uma pergunta, você me responde outra. Você percebeu? Consegue perceber o que você está fazendo? Não é uma bronca, é só uma percepção. Percebe? Eu te faço uma pergunta, você me responde outra. O que é que a Dani pode fazer? Eu não perguntei o que é que a sua mãe pode fazer, o que é que a sua tia pode fazer, o que é que o seu amigo ou parente ou primo pode fazer. Cada um faz o que pode, o que consegue, o que dá, de acordo com o seu ganho de consciência, de acordo com o seu processo evolutivo, de acordo com os seus dores, amores e horrores. Sem julgamento. E cada um vai responder, cada um colhe e planta. Ponto. Sem julgar o que o outro está fazendo ou não. O que é que a Dani pode fazer? Mas eu penso que o que eu gostaria de fazer eu não posso. Porque minha vontade é largar tudo. Então, você pode e ou lá você cuidar não pode? dela. Você pode ou não pode? Então, se você Nesse não pode, momento, não pode. E a vida é como é e não como você quer que ela seja. É isso. E ficar discutindo internamente vai te gerar um desgaste, uma dor tão profunda, espiritualmente falando. Nisso não ajuda a sua avó. Entende o que eu quero dizer? Você tá no humanoterapeuta, você tá entendendo o que eu tô falando espiritualmente falando? Eu sei. Você só tá deixando a coisa mais densa quando você entra em sofrimento. Não aceitando que a vida é como é. E aí eu tô trazendo pra realidade. Eu tô saindo do espiritual, tô vindo pra cá. Tô vindo pra terra. O que é que a Dani pode fazer? Quais são as possibilidades? Vamos para uma parte muito prática. Muito prática. Só pra gente eliminar as possibilidades. O que é que a Dani pode fazer? A avó tá doente. Certo? A avó tá doente? Precisa de ajuda? Quais são as possibilidades que a Dani tem? Ir pra casa da avó, largar tudo e ir pra casa da avó. Isso é uma, né? Qual é a outra possibilidade que a Dani tem? Não põe mais ninguém nessa história. Rezar por ela, pra que tudo fique bem. Pra que tudo fique bem. Rezar por... E aí, o que é esse tudo que é bem? Não é rezar para que a minha mãe vá para a casa da minha avó. Isso é rezar pro outro fazer o que eu quero. Isso chama... Deixa eu ver o que é que chama isso. Já que você tá sem entender. Mas é que senão a gente entra numa crise aqui, o povo começa a sofrer. Tá. O que mais a Dani pode fazer? Pensa nas possibilidades do que a Dani pode fazer.
Isso é coach puro, isso nem é espiritual. Vamos lá. O que a Dani mais pode fazer? A Dani pode pegar a avó e trazer a avó para casa? Ela não quer. Tá. Então, mas essa é uma possibilidade, né? Tá. A Dani mas ela pode não pagar quer. uma pessoa para ficar com a avó? Ela já tem uma pessoa durante a semana. Então, ela já Durante tem a uma semana pessoa ela que cuida tem. dela durante a semana. Eu fui conversar com ela no sábado, porque eu fiquei, depois dessa situação, eu até pedi para a cuidadora dela ficar mais atenta, tipo, porque ela se passa a maior parte do tempo com a minha avó. Ok, então ótimo. A Dani já tá fazendo o que a Dani pode. Então, a avó precisa de cuidado. A avó tem cuidado, Dani. Se você não olhar com clareza para isso, você vai entrar numa dor que não faz sentido. A avó tem cuidado, ela tem uma pessoa que cuida dela durante a semana. Entende? Então, o que é que falta? Então, essa pessoa durante a semana. Então, de 7 dias, ela tem 5 dias, ela tá cuidada. Então, pensa aí. Ela tem só... É isso que eu tô entendendo? Isso. Tá, então ela tem uma pessoa, então ela tá cuidada. Não é verdade? Você tá querendo evitar que a avó morra. Você não é Deus pra isso. Entendeu? Ela está cuidada, a pessoa tá lá junto. Ok, tá bem cuidada, não tá? Você pediu pra moça ter mais atenção. Legal, a moça tá lá tendo. Ou não, a moça não tá tendo atenção. Tá, eu acho que tá. Eu não conhecia ela, eu fui conversar com ela e. Então, que bom, né? Porque se a moça não estivesse dando atenção, de repente cabia trocar de moça. Se a moça tá dando atenção, legal, que bom. Tá. Então você tem 2 dias na semana. O sábado e o domingo. Que a avó precisa de alguém. Tá. Como é que vocês estão se dividindo? Você começou a falar pra mim que um final de semana ia a sua mãe. Como é que tá isso? Aí que tá a parte, eu acho que ainda pior. Qual Porque é a daí parte? a minha é que ela tem 3 filhos. Eles A avó tem 3 combinaram de um filhos. final. Isso. A minha mãe, a minha tia e o meu tio. Legal. A minha tia não tá bem, não tem, nem tem como ir lá cuidar da avó também, não tem condições no momento. Ok, então descarta a tia. Tio, A tia tá cuidando dela, tá? Não tá bem. o meu tio que cuida, que também cuidaria, a minha avó não gosta de ir lá. Toda vez que é o fim de semana para ela ir lá. Isso. Tá. E aí o tio pra pode ir na casa dela ou não? Não, ele não vai, porque, enfim, tem outras questões lá da família dele que ele não vai. Ok. A avó não gosta de ir na casa do tio e o tio não pode ir na casa da avó. Não se sente bem lá. Tá. Então, oi? Não se sente bem. Tudo bem. É um processo da avó, né? Então, menos um. E com a sua mãe? O tio também não tá. E lá na mãe, acaba que o meu pai bebe. E a mãe gostaria de cuidar ela em casa, mas o pai não deixa. E quando ela vem lá, ela não é cuidada do jeito que deveria ser. Ela é um peso lá. Ok. Tá, então vamos lá. Então tem 3 pessoas. A mãe consegue ir na casa da avó ou a mãe não vai passar o final de semana lá? A mãe não vai. A mãe não vai. Então nós temos 4 finais de semana. Quem mais além dos filhos? Então ninguém quer cuidar da mãe. Ninguém quer, ninguém pode, ninguém dá. Então, sem julgamento, ok? Por razões que a vida é como é. Cada um tem os seus processos para viver, ok? Então tá. Então, quantas outras pessoas podem cuidar da avó? Seriam essas. Tem mais alguns primos, porque você não é filha, você é neta. Quantos netos temos mais? Deixa eu ver. É mais simples do que parece. É por eliminar. Então, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6, quantos podem cuidar da avó? 5. De final de semana? Ninguém. Tá. Então, quanto fatos, não há argumentos. Então, temos você. Você pode ir todo final de semana cuidar da avó? Eu não tô falando pra você largar tudo. Você falou largar tudo. Eu tô falando pra você largar sábado e domingo. Você pode? Sim ou não? Aí eu vou arrumar briga em casa. Ok. Você com meu marido. Em casa. Então, você quer arrumar briga em casa? Sim ou não?
Eu queria poder conciliar as duas coisas. Ok. Eu queria poder conciliar. Temos 4 finais de semana. Quantos finais de semana você acha que seu marido daria razoavelmente para você ficar com a avó? Se é que dá. Se é que dá. Você tem uma filha, pelo que eu entendi, e um cachorro. Sim. Né? Que é da família. Marido, a filha, o cachorro e você. E o cachorro é como da família. Tem algum final de semana que dá? Sim ou não? E que fizesse o seu coração se confortar? Teria que ver com ele essa possibilidade, porque quando você é casado... Tem que conversar, exatamente. E explicar para ele o quanto isso é importante para você. E de repente não dê para você ir nos 4, mas você pode ir um final de semana ficar com a avó. Ou nenhum, não sei. Vocês vão acertar aí, vão ver o que está acontecendo. Conforta o seu coração, conversa com o seu marido e veja, se dá um final de semana, você vai. Se dá todos, você vai. Se não dá nenhum, como é que a gente pode resolver? Então vamos precisar de uma outra pessoa para cuidar da avó nos finais de semana. E qual era a sua dor? Eu quero. A minha avó precisa de ajuda. Eu queria largar tudo. Você não precisa largar tudo. Você falou, eu quero que minha avó seja bem cuidada. Ser bem cuidada não significa ser bem cuidada por uma pessoa da família, ser bem cuidada. Não, às vezes ser bem cuidada é simplesmente ser bem cuidada. É o que é, Flor. Não adianta ficar nesse sofrimento. Eu entendo a sua dor, mas quanto mais você amargurar isso, não vai resolver o problema e só vai gerar mais dor e pesar mais energética e espiritualmente para a avó. Tá caindo aqui. Tá cortando. Oi. Tá cortando. Travou. Travou. Eu tô te escutando, mas você acha que não me escuta. Então... Eu tô te escutando. Tá me escutando? Então eu vou só concluir, porque aqui tá bom que você tá escutando, eu te escuto também, mas travou a imagem. Então, você precisa ir por eliminação e entender como você vai poder. Porque se você for pra avó e perder o marido, você vai ficar bem? Não. Pronto. Então, a vida é como é. Precisamos usar a nossa mente. E por que a vida é desse jeito? Por que é? Por que a avó não consegue ficar na casa de um? Por que a avó não consegue ficar na casa do outro? Por que o outro não consegue ir para casa da avó? Porque pode ser que a avó precise estar neste momento desta maneira para aprender, elaborar e ensinar o que ela precisa ensinar e elaborar no processo dela. Eu não estou julgando e nem estou falando larga a avó para lá. De jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. É tira este sofrimento de você para que aí você possa, com mais clareza, resolver essa questão e com mais paz no coração. Porque se ninguém pode ir ficar com a avó, se a avó não pode ir ficar em algum lugar, deve ter uma razão de ser assim. Tem uma razão de que as coisas sejam assim. Tudo tem uma razão. E não aceitar que a vida é como é só causa mais dor e não faz a coisa mudar. É como é. É como é. Tá bom, Dani? Então, estamos encerrando aqui, porque caiu. Espero que você encontre aí uma maneira, tá? De fazer esse coração se confortar mais, porque você tá sofrendo mais do que a própria avó. Você tá sofrendo mais do que a própria avó. Né? Tudo tem uma razão de ser. Por que será que ela tem que estar neste momento aquietada e sozinha? O que será que ela tem que aprender com isso? O que será que ela tem que depurar com isso? E às vezes não é um aprendizado numa coisa ruim, é um aprendizado de uma maneira legal. Às vezes ela precisa estar ela com ela mesma, com a elaboração dos próprios emoções e sentimentos, depuração do seu campo astral para uma passagem livre e tranquila. Quando isso tiver que ser, pode ser que demore muito ainda, pode ser que demore 10, 11, 20 anos. Tá? Mas tem todo um processo que a gente não compreende. Cada um está onde se coloca. E isso não é uma coisa ruim.
De repente ela está nesse processo de solidão para fazer algo muito bom para ela mesma. E às vezes você acha que estar sozinha é ruim e ela acha que estar sozinha é bom. Tanto que ela não quer ir para a casa dos filhos. Ela quer estar dessa maneira. Por uma razão que a gente desconhece. Que nem sei se ela tem tanto conhecimento. Mas que assim é que a vida está sendo conduzida para ela. Porque esse com certeza é o melhor. Porque sempre o universo trabalha para o bem, para o bom, para o belo e para o justo do todo. Tá bom, Dani? Então, vamos lá. Espero que você encontre uma razão, uma maneira de fazer isso com mais clareza e não entre em tanto sofrimento, né? E faça as técnicas do humanoterapeuta em você. Faz em você, tá bom? Porque pelo que eu tô entendendo, você estudou, mas eu não sei se você aplicou. Então faz a metodologia em você, tá? Para acalmar esse campo energético. Porque só estudar com a cabeça é banco de dados. Ou a gente traz para a vida prática e vive isso. Isso é ser terapeuta espiritual e energético. Ou a gente não é terapeuta, né? O terapeuta não está aqui. Terapeuta energético espiritual não está aqui. Está aqui. E aqui é trazer, quando eu falo aqui, é trazer para o físico. É fazer. É se trabalhar. Todo dia tem que fazer alfa. Todo dia tem que fazer harmonização. Todo dia tem que fazer os ancoramentos. Todo dia. Todo dia. A gente não toma banho e fica limpo pro resto da vida. Isso não existe. A gente toma banho e aí a gente vive. E aí a gente tem que tomar banho de novo. Ah, eu vou fazer uma vez e vou fazer alfa. Uma vez vou ficar com alfa pro resto da vida? Claro que não. Ah, se eu faço alfa uma vez por dia, já resolve? Depende do seu dia. Tem dia que eu faço alfa e fico relaxada. Tem dia que acontece milhares de coisas que eu tenho que resolver. E aí eu me estresso, eu fico nervosa, eu fico mais acelerada. O que eu faço? Alfa. Quantas vezes? Quantas eu precisar. Cada dia é um dia. A vida está vivendo. Que bom, graças a Deus. Então que a gente viva dia a dia, como ele é, não como eu quero. E aí a gente vai ajustando aí as velas conforme o vento, e isso é um ditado antigo já, que se fala muito, ajustando as velas conforme o vento. Eu não controlo o vento, eu só controlo as velas. Agora, se eu vou ajustar ou não vou ajustar, é um processo interior. É um processo de decisão.